E todas essas histórias remetem sempre a esses pontos que são sim. fundamentais. Que a sobrevivência da alma dos animais. Exatamente. Então, aquela pessoa que fica triste porque o animal faleceu e acredita que foi, né, que simplesmente desapareceu, essas histórias dão esse conforto para a alma, Marcel. O espiritismo tem essa conotação de ser o consolador, né? Não só o consolador para as pessoas, mas também em relação aos animais, porque uma pesquisa feita recentemente mostrou que as pessoas consideram os animais domésticos como membros da família, né? Então, se você tem alguma coisa que você considera uma perda, existe uma tristeza muito grande, mas se você percebe, se você sabe, e existe o consolador que te diz que você não perdeu, mas teve um afastamento temporário, é bem mais tranquilizador, né? Agora, puxando um pouco a brasa para minha sardinha, como é que você vê a questão que também perguntam sobre a questão psicológica dos animais, né? Que hoje existem até alguns estudiosos aí do comportamento que pesquisam essa ligação com a pessoa, com o dono, aquele que cuida e o animal. Como é que é até motivo também da mídia ultimamente falar a esse respeito? Como assim? O relacionamento, o cão, o gato, o animal de maneira geral, ele reflete o estado emocional, por exemplo, do dono? Se ele absorve eu acredito que sim, porque existem vários relatos de pessoas que dizem que o seu animalzinho acabou adquirindo sintomas de doença que ela também tem. Então, eu acho que o animalzinho fica tão próximo e ele acaba se ligando tão fortemente com a pessoa, de uma maneira psicológica, talvez, que ele acaba adquirindo as mesmas características até de doenças, né? Seria interessante se adquirisse as características da saúde, mas ele adquire também as características das doenças. Mas isso não significa, como muita gente acredita, que os animais sejam como se fosse uma esponja que vai absorver tudo de ruim que seria da pessoa para o animalzinho, né? Não acontece isso, não. Existe essa crença. É uma crença mesmo. Pessoas. Porque o animalzinho, ele adquire as características da doença e a pessoa acredita que seria para ela ter uma doença muito pior, ou então ela não chega a ficar doente, mas o animalzinho fica porque absorveu aquela energia para ele, né? Mas isso não acontece, não. É que o animal é tão sensível que um pouco da energia negativa que absorve já é suficiente para causar uma enfermidade, enquanto que a pessoa mal sente aquela energia que continua no ambiente ainda. Então é como se fosse uma esponja seca no ambiente úmido. Ele vai se umedecer também, né? Mas a umidade continua no ambiente. Então, a gente pode comparar a umidade com a energia negativa no ambiente, né? Marcelo, agora nós vamos a um breve intervalo, mas antes eu queria já deixar uma pergunta aqui no ar. De que maneira nós podemos contribuir para que os animais sejam mais respeitados? Agora nós vamos a um breve intervalo, mas voltamos já com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Continuem ligados. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E eu tenho, antes de perguntar novamente ao Marcel, tenho um convite para te fazer. O convite é para você fazer parte de um clube, o Clube Amigos do Espiritismo. E qual a vantagem de fazer parte desse clube? É que você recebe um livro por mês, aí mesmo na sua casa ou o endereço que você indicar. Então, por R$15, você recebe todos os meses um livro para poder seguir nesse caminho de evolução e de progresso. Você quer saber como? É só entrar no site www.amigosdoespiritismo.com.br. Então, fica o convite. E agora nós vamos voltar aqui à pergunta de como todos nós podemos de verdade contribuir para que os animais sejam mais respeitados, Marcel. Essa é a nossa luta, né? Criar uma consciência nas pessoas de que os animais não são objetos, porque imagina, essa crença está enraizada na cultura praticamente do mundo todo de que os animais são objetos, né? E tirar isso de um sistema cultural é difícil, né? Mas com um esforço a gente consegue. Então nós estamos colocando que os animais não são objetos, que não são matéria-prima da indústria, que não são alimento. Na verdade, o ser humano não necessita de carne, como muita gente acredita. O ser humano nem é carnívoro. Então, são várias coisas que nós temos que mudar na nossa concepção sobre os animais. Mas então, vou abordar um pouquinho, porque algumas pessoas desconhecem, Marcel. Quando você falou assim, não são objetos de laboratório, por quê? Existem pesquisas feitas com animais. Que tipo de pesquisa para esclarecer as pessoas, Marcel? Na verdade, já são 200 anos
que a indústria usa os animais como testes de laboratório, 200 anos. Imagina, nesses 200 anos, quanto que a humanidade já não evoluiu em tecnologia, seria tempo suficiente já para ter criado uma tecnologia que substituísse os animais nesse sentido de cobaia, né? Sim. Já temos aí sondas enviadas para todo lugar do universo, aí, celular que só falta falar. Sim. Nós temos computadores, tem uma tecnologia muito grande, mas mesmo assim ainda são colocados animais de uma forma tão primitiva que não dá nem para descrever, tão grosseira que é a visão, né, dentro dos laboratórios, né? Então isso por falta de conscientização das pessoas, porque só existe esse tipo de conduta com as indústrias e laboratórios porque nós permitimos, nós consumimos e a gente não fala nada, aceita tudo com tranquilidade porque não é problema meu, as pessoas dizem, né? Então, uma maneira seria olharmos os rótulos e ver se ali tem pesquisa feita com animais. Existem muitos produtos que não pesquisam com animais, não deixam usam. isso claro na embalagem. Eu acho que deveria ser isso colocado como uma lei até, para as pessoas se esclarecerem sobre isso. Porque a pessoa, sabendo o que acontece com os animais no laboratório e sabendo que aquela marca faz teste com animais, ela boicota simplesmente e usa um outro que não faz uso dos animais em laboratórios, não faz uso do sofrimento dos animais para obter um produto que nem sempre é um produto tão importante, cosmético, por exemplo. Praticamente todos eles são testados em animais. Imagina que tem um teste para saber se um determinado perfume, uma determinada substância qualquer é irritante para os olhos, né? E eles deixam o coelhinho com os olhos abertos, ele não pode piscar, e aquilo fica gotejando para ver quanto tempo leva para criar uma úlcera de córnea ou quanto tempo leva para ficar cego. Então é uma tortura desnecessária, totalmente desnecessária, né? Para o nosso nível de consciência hoje, porque nós não somos mais aqueles homens das cavernas, né? Nós já estamos no século XXI, nós temos uma tecnologia que substitui tudo isso de uma forma tranquila, se quisesse, né? Se não pensasse primeiro no dinheiro antes da qualidade de vida das pessoas e dos animais, né? Mas é tudo muito barato, os animais são muito baratos, então por isso que existe essa preferência em uso de animais em vez de criar uma tecnologia. Eu lembro